Olá, jovens! Aqui é a professora Miriam Raspante para mais uma aula de História Geral, hoje com o tema totalitarismo. O totalitarismo, ou regime totalitário, é um sistema político baseado em uma ideologia que coloca o líder de uma nação como controlador absoluto dos direitos dos cidadãos. Trocando isso em miúdos, significa o quê? Que no regime totalitário ou totalitarismo, o líder, que pode ser um presidente, que pode ser até mesmo um rei, ele irá governar aquele país, aquela nação, tomando para si o controle de todos os segmentos daquele país. Então, a educação, a saúde, o meio ambiente. Até aí, jovens, não tem problema nenhum. O que ocorre é que nos regimes totalitários sempre prevalecerá o benefício do líder daquela nação. Então, ele não governa para os seus cidadãos, ele governa para si, para os seus interesses, para o seu enriquecimento e daqueles que esse líder totalitário vai eleger como merecedores dos benefícios, das benesses. Mas vamos entender isso ao longo da história. O que eu quero que vocês entendam, jovens, é o seguinte. No período de 20 anos, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ou seja, lá entre 1918 e 1938, a Europa toda estava em colapso financeiro. Para vocês terem uma ideia, a desvalorização da moeda, ou seja, a moeda de um dinheiro não valer nada, não valer nem um milésimo de centavo, era tão grande que olha o exemplo que eu coloco aí para vocês nesse slide. Em 1923, a moeda da Alemanha, ela tinha uma desvalorização na relação em que 1.000 dinheiros alemão valeria, na realidade, para comprar algum produto, pagar algum serviço, equivaleria apenas a 1 centavo. Então, se o cara ganhasse 10.000 dinheiro, ele tinha 10 centavos para ele comprar arroz, para ele comprar pão, para ele comprar queijo, para ele comprar leite. Isso que é inflação, isso que é desvalorização. Nesse período da história que nós estamos falando, nesses 20 anos, o desemprego era muito alto, alcançava 44% da população. O que a gente entende disso, jovens? Que metade da população da Alemanha e da Itália e de muita parte da Europa, metade da população era desempregada. A fome e a subnutrição, então, era um carro-chefe, né? Era o que prevalecia lá na Alemanha. Nessa imagem, eu tenho, então, o símbolo máximo dos dois grandes eixos totalitários, de regime totalitaristas, da Alemanha e da Itália. A Alemanha, essa bandeira vermelha, com o centro branco, preto, formando a suástica, que é esse SZ entrelaçados, representando o regime totalitário nazista, e do outro lado essa águia segurando um feixe romano, com uma lança romana, identificando o regime totalitário italiano de Mussolini. Mas vamos falar primeiro, jovens, do nazismo. Então, o nazismo, ele é um termo usado para indicar os integrantes, ou até mesmo o próprio Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ele foi um movimento político, ou seja, foi um partido político, que vai surgir lá no finalzinho
da Primeira Guerra Mundial, em 1918, na Alemanha, e que ele vai alcançar notoriedade, vai alcançar destaque quando Adolf Hitler, que era austríaco e que pertenceu ao exército alemão na Primeira Guerra Mundial, o Adolf Hitler, ele alcança então a liderança máxima do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Aí nós temos então a imagem do senhor Adolf Hitler, que ele chega então a ser o chefe, o presidente do partido nazista. O aparecimento então do partido nazista, como eu disse para vocês, ocorre entre 18 e o ano de 1920. 1920, o partido nazista então ele já está à frente de muitas prefeituras, de muitos governos, de territórios dentro do país Alemanha. O partido nazista é um partido ultraconservador e de extrema direita. O que significa essas 4 palavras? Ultraconservador quer dizer que é aquele que abole tudo que não é normal numa sociedade religiosamente política. Ou seja, um homem só pode se casar com uma mulher, um homem e uma mulher casados têm que ter filhos. O homem tem que ser o mantenedor, o provedor, aquele que traz comida, alimento para a casa. A mulher é aquela que se dedica a cuidar dos filhos e do marido. Aqueles ultraconservadores prezam pela moralidade, então nada de atitudes imorais, por exemplo, ficar pelado numa praia, tomar muita bebida alcoólica e se tornar um alcoólatra, utilizar cigarro que não seja de fumo, que seja de substâncias entorpecentes, como maconha. É aquele partido ultraconservador, aquele ultraconservadorismo que diz que as mulheres têm que ter cabelos compridos, usar saia, o homem é aquele que tem que usar cabelos curtos, estar sempre de calças, de terno. Isso que é o ultraconservadorismo e a extrema direita. Então ele surge escorado em ideias nacionalistas, lembrando que ideias nacionalistas são aquelas que beneficiam o país da onde ele surgiu. Se eu estou falando do partido nazista, jovens, então eu estou falando de um nacionalismo alemão. Não estou falando do nacionalismo francês nem brasileiro, estou falando do nacionalismo alemão, os alemães acima de todo o resto do planeta. Ele então é bem difundido, ele se enraiza na sociedade alemã, e o que ele mais prega, o partido nazista, lá do comecinho do século XX, é o antissemitismo. Vocês vão ouvir muito isso na história a partir de agora, o antissemitismo. Professora, e o que é então o antissemitismo? O antissemitismo nada mais é do que o ódio aos judeus. Judeus como pessoas que têm a fé judaica, pessoa que não acredita em Cristo como o Filho de Deus, o grande Messias. Lembrando que o judaísmo é uma religião, como o cristianismo é outra religião. São religiões irmãs. Os primeiros cristãos eram judeus de nascimento. Jesus Cristo, ele era judeu de nascimento, mas pela sua divindade, pela sua personificação de ser o Filho de Deus, ele vai modificar o judaísmo, criando-se então para nós, né, os seus descendentes na fé, a religião cristianismo. Então, o partido nazista, ele pregava, antes de mais nada, o antissemitismo, o ódio aos judeus. É nesse momento que se criam forças em que a Alemanha
estava arrasada, então essas ideias semíticas de ódio aos judeus, essas ideias ultraconservadoras, essas ideias de extrema direita, criam força numa Alemanha que estava humilhada e arrasada. A crise econômica, então, também devido ao Tratado de Versalhes, as imposições do Tratado de Versalhes vão propiciar lá em 1933 Adolf Hitler, que era o presidente do partido nazista, ser nomeado primeiro-ministro da Alemanha. Hitler então vai impor uma série de mudanças no país, na Alemanha. Ele consegue recuperar a economia, mas ele vai implantar uma ditadura totalitária. Então, o totalitarismo em que somente ele era o detentor da verdade. Hitler, então, com esse sistema totalitário de governabilidade, ele vai perseguir os seus opositores. Nesse momento, então, Hitler vai fortalecer o exército, a marinha e a aeronáutica e vai começar o expansionismo territorial, ou seja, ele vai invadir a Polônia um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, então um pouquinho antes de 1938. Nessa imagem agora nós podemos ver uma dos congressos do Partido Nacional Socialista, né, o partido do Hitler, do nazismo, em que vocês veem aí um mar de pessoas, muitos uniformizados, porque Hitler pregava sempre que o reerguer ali a Alemanha passaria pelos militares, então por questões militares. Vamos falar agora, deixando um pouco da Alemanha, vamos falar do fascismo. O fascismo também é um totalitarismo, é um regime totalitário, onde eu tenho um líder que vai controlar toda a nação em benefício próprio e de seus eleitos, de seus amigos. O fascismo, então, é entendido como uma forma radical da expressão política da direita conservadora. Lembra que direita conservadora é aquela que prega a moral e os bons costumes. Menino de azul, menina de rosa. Menino de cabelo curto, menina de cabelo comprido. Menino usando calças, menina usando saia. Ok, gente? É importante dizer que nem toda política, como eu já tinha falado, praticada por uma direita conservadora, ela é um fascismo. Ela só se torna um fascismo quando ela deixa de ser algo, uma política para o bem da nação, para os cidadãos, o bem dos cidadãos, e passa a ser de benefício do líder, do presidente e dos seus queridos, dos seus amigos, dos seus eleitos. Possui uma fala, né, o fascista, o líder fascista, ele possui uma fala populista, então é aquele que vem e se diz popular, que ele senta na rua, abre um marmitex e come ali com uma colher, na sarjeta de uma rua, que dá beijo naquela população de uma comunidade carente. Esse é o líder populista. Mas lembrando que o líder populista, ele se traveste dessa figura. Na verdade, ele quer o interesse dele, ele quer se beneficiar. Mas para ele se beneficiar, ele se torna um líder carismático. Aquele que dá a mão para a população, aquele que beija crianças e idosos adoentados, aquele, como eu disse, que vai entrar numa padaria e vai pedir um café com leite, um pão com manteiga para comer. Mas essa não é a realidade dele. Ele apenas passa a ideia de que ele é uma pessoa do povo. Então, no fascismo, lá da Itália,
Já tô falando para vocês, o fascismo, caracterizado como fascismo, ele tem o seu berço na Itália. Então o fascismo, ele vai se transformar num regime de extrema autoridade baseado na exclusão social. Então eu tenho um líder popular que beija criancinhas e idosos e come na padaria pão com manteiga e café com leite, mas na verdade ele exclui a população marginalizada. Então ele vai excluir as pessoas que vivem na comunidade, as pessoas que estão desempregados, moradores de rua, o pai desempregado, a mãe que tem uma criança deficiente, portadora de necessidades especiais. Ele vai excluir tudo isso a favor de uma parcela elitizada da população. O fascismo, gente, existiu em vários países, em vários períodos da história. Mas no período entre guerras, eu cito aí 3 líderes fascistas. Na Itália, Benito Mussolini. Na Espanha, Francisco Franco. E em Portugal, Antônio de Oliveira Salazar. Todos eram líderes fascistas. O fascismo, então, possui algumas características, jovens, que são elas: ter apenas um único partido político, que é o Partido Fascista. O culto, então, a um único líder, sendo esse daí o grande líder da nação, a estrela guia de todos daquela nação, o Senhor Todo-Poderoso, dono da verdade. Ele vai desprezar, então, as liberdades individuais e a democracia, ou seja, eu não tenho mais deputados, eu não tenho senadores, eu não tenho ninguém, nem o judiciário, para ficar ali fiscalizando o que aquele líder está fazendo de bem e de mal para a população. Dentro das características do fascismo, eu vou ter o repúdio ao socialismo, ao comunismo e ao anarquismo. Nós já estudamos isso ano passado. Eu vou ter também o desejo de domínio sobre povos mais fracos. Daí, lá no regime totalitarista do nazismo de Adolf Hitler, ele invadir a Polônia, porque ele achava que a Polônia era um povo fraco, e ele vai lá e toma então o país chamado Polônia. Dentro das características do fascismo, eu vou ter a perseguição contra aqueles vistos como inimigo do povo. Também irá ser perseguido as pessoas que não se enquadram como pessoas normais. Como assim, professora? O que é o normal? Ué, gente, o normal é o menino de azul, a menina de rosa, o menino de cabelos curtos, a menina de cabelo comprido. Essa é a ideia de normal dentro do fascismo e do nazismo. Então, o que eles vão perseguir? Os homossexuais. Eles vão perseguir as pessoas deficientes, ou seja, os portadores de necessidades especiais. Vão perseguir indigentes, vão perseguir andarilhos, vão perseguir favelados, pessoas que vivem em comunidades, pobres, desempregados, negros, ok? A difusão da ideia dos métodos políticos tradicionais, né, serão nocivos, né, aquela ideia de menino de azul e menina de rosa. A exaltação de valores tradicionais, ou seja, eu tenho que ter as mulheres todas de saia, eu tenho que ter os homens todos com os vestindo calça. A mulher tem que ser a dona de casa, o homem tem que trabalhar para trazer o dinheiro e alimento para casa. A mulher não precisa estudar, ela pode ser uma analfabeta. O homem não, o homem é aquele, por ser o líder da família, ele tem que ser inteligente, ele tem que cursar uma escola. Então veja bem, é nesse momento, nessa característica do fascismo que eu tenho mobilização de massas, e aí é o que? Manobra, massa de manobra, tá, gente? Não é que são pessoas que estão pensando por si só, eles vão porque aquele líder político
fascista ou nazista, ele é carismático, ele é popular e eu vou como Maria vai com as outras. Eu tenho então o controle total do Estado fascista na economia, na política, na cultura. E o fascismo italiano, então, para a gente falar um pouquinho dele. O fascismo italiano, então, ele começa com o tal do Benito Mussolini, ele tem uma carreira política que em 1919 cria o partido chamado Frente Italiana de Combate. Essa Frente Italiana de Combate vai mudar de nome para Partido Nacional Fascista, e vai ter por objetivo esse Partido Nacional Fascista em tomar o poder na Itália, seja pela via eleitoral democrática ou então pelo golpe de Estado, por vias violentas. O Benito Mussolini, então, ele instaura um regime político totalitarista, ele usa violência contra a população italiana. O partido dele, o Partido Nacional Fascista, planeja então um modelo de um Estado forte, na qual ele centraliza, ele líder fascista, líder totalitarista, vai centralizar todas as questões. E aí então, claro, o fascismo e o nazismo, então o fascismo de Mussolini e o nazismo do Hitler, por serem regimes totalitários, vão se unir na Segunda Guerra Mundial, né? Então, italianos e alemães juntos irão propiciar todos os horrores da Segunda Guerra Mundial, que é assunto de uma próxima aula. Para finalizar aí, gente, trago para vocês então uma imagem, a foto do carismático líder Benedetto Mussolini, um líder fascista, um líder totalitarista, que se beneficiou muito como líder da Itália. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula sobre totalitarismos. Nós nos vemos na próxima aula. Mando um beijo no coração de vocês e espero vocês na próxima videoaula. Tchau, tchau!